que existe debaixo da pirâmide? Nunca escavado. Você já viu a pirâmide por fora? Já ouviu falar do que existe dentro dela? Mas quase ninguém fala sobre o que pode existir embaixo. E talvez exista um motivo muito específico para isso. Porque se você descer, se continuar cavando, a história começa a ficar perigosa. Hoje você vai descobrir tudo o que se sabe, e principalmente o que não se fala, sobre o que pode estar escondido embaixo da pirâmide, em áreas que nunca foram oficialmente escavadas. E fica comigo até o final, porque o último detalhe conecta todas as pirâmides de uma forma que muda tudo. Por que ninguém olha para baixo? Sempre que falamos de pirâmides, o foco é o topo, o tamanho, forma, o alinhamento com o céu. Mas quase ninguém faz a pergunta mais óbvia de todas. O que sustenta tudo isso? Uma estrutura desse tamanho não pode simplesmente estar apoiada no nada. E ainda assim, quase nunca se fala sobre escavações profundas abaixo da base. Por quê? Se a pirâmide fosse apenas uma construção sólida, escavar para baixo não seria um problema. Mas o que se descobriu nas poucas tentativas feitas foi o suficiente para fazer todo mundo parar. Os primeiros túneis que não deveriam existir, relatos antigos, falam de túneis encontrados abaixo do nível do solo, conectados à base da pirâmide. E aqui está o detalhe estranho. Esses túneis não aparecem nos mapas oficiais. Alguns deles seguem em linha reta por dezenas de metros. Outros simplesmente desaparecem no escuro. E o mais perturbador, não parecem túneis improvisados, não são naturais. Foram escavados com precisão. Isso levanta uma pergunta simples, mas incômoda. Quem cavaria túneis tão profundos antes mesmo da pirâmide estar pronta? Relatos antigos que foram ignorados. Existem textos antigos que descrevem algo muito específico. A pirâmide repousa sobre corredores antigos. Esses textos não falam de uma estrutura construída do zero. Eles falam de algo que já estava lá antes, como se a pirâmide tivesse sido colocada por cima de algo mais antigo. E isso muda completamente a ordem da história. Porque se isso for verdade, então a pirâmide não é o começo, ela é a cobertura. Por que escavar para baixo é sempre evitado? Oficialmente, a explicação é simples. Escavar para baixo pode comprometer a estrutura. E sim, isso faz sentido, até certo ponto. Mas aqui está o problema. Outras estruturas antigas já foram escavadas abaixo da base. Outros templos já tiveram fundações expostas. Outros monumentos correram riscos parecidos. Mas com a pirâmide a resposta é sempre a mesma. Não. Sem exceções. Sem testes profundos. Sem insistência. E isso levanta uma pergunta perigosa. O medo é da pirâmide cair? Ou do que pode ser encontrado? O detalhe que assustou os primeiros exploradores. Alguns exploradores relataram algo estranho ao tentar avançar abaixo do solo. O ar mudava. A sensação de espaço mudava. O som mudava. Como se os túneis levassem a algo maior. E quando equipamentos modernos começaram a ser usados, o choque veio. Sensores indicaram grandes espaços vazios sob a base. Não pequenos buracos, não rachaduras. Espaços grandes demais para serem ignorados. O problema estrutural que não fecha. Agora pensa comigo. Se existem grandes espaços vazios abaixo da pirâmide, uma coisa não bate. Como essa estrutura ainda está de pé? A resposta tradicional seria: rocha sólida, engenharia avançada, distribuição de peso. Mas alguns desses vazios estão exatamente onde o peso deveria ser maior. Isso leva a duas hipóteses, e as duas são perturbadoras. 1. Esses espaços não estavam vazios originalmente. 2. A pirâmide foi construída considerando esses vazios desde o início, ou seja, eles sabiam exatamente o que havia embaixo. E se não forem apenas túneis, agora o mistério fica ainda mais profundo. Algumas leituras indicam algo além de corredores. Plataformas, salas, estruturas alinhadas, não em formato caótico, mas em padrões. E padrões significam intenção, o que levanta uma pergunta impossível de ignorar. E se existir uma estrutura inteira abaixo da pirâmide? Conexes entre pirâmides distantes. Agora segura essa informação. Leituras subterrâneas feitas em áreas diferentes mostram algo curioso. Possíveis túneis seguindo direções semelhantes, alinhamentos que se repetem, profundidades parecidas. E isso não acontece em uma pirâmide só. Isso acontece em mais de uma.
como se houvesse um sistema subterrâneo, planejado em larga escala. Não algo local, algo conectado. Por que isso nunca foi mostrado ao público? Aqui entra a parte mais delicada, porque se for confirmado que existe algo grande abaixo da pirâmide, isso significaria: a história oficial estaria incompleta, a ordem das civilizações precisaria ser revista, a pirâmide deixaria de ser o começo, ela se tornaria uma continuação. E isso é algo que muda livros, estudos, carreiras e principalmente certezas. A hipótese mais assustadora de todas. Agora junta tudo. Túneis antigos, relatos ignorados, espaços vazios gigantes, recusa persistente em escavar. Padrões que se repetem. A hipótese final não é sobre tesouro, é sobre origem. E se a pirâmide foi construída para proteger, selar ou esconder algo que já estava ali, algo que não deveria ser acessado novamente? Por que talvez isso nunca será escavado se escavar para baixo um dia? Não seria apenas uma descoberta arqueológica. Seria a prova de que não sabemos quando tudo começou. Não sabemos quem veio antes e talvez não fomos os primeiros a construir algo grandioso aqui. E talvez esse seja exatamente o motivo pelo qual ninguém quer cavar fundo demais. Porque se o que existe abaixo da pirâmide for real, então a pergunta final não é: o que está embaixo? A pergunta é: por que construíram a pirâmide por cima disso? E no próximo vídeo, a gente vai entrar exatamente nisso. Porque existe um detalhe que conecta quem construiu para quê. E por que isso nunca deveria ser revelado por completo. Se você chegou até aqui, comenta escavar. Deixa o like se você quer que esse mistério continue. E se inscreve. Porque o próximo segredo é o mais perigoso de todos. Quem realmente construiu a pirâmide e por quê?